Aleluia. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos começar a entrar nessa noite. Você que está conosco. Aleluias. Irmão César já está aí conosco. Eu queria que você começasse a entrar. Deixa o seu nome. Irmã Grazi também apareceu a fotinho aqui. Graça e paz. Também apareceu aqui Kátia Kumazol. Sejam bem-vindos também. Graça e paz. Amém. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Deus. Enquanto você vai entrando, vai curtindo, vai compartilhando esta live. Vamos adorar um pouquinho o Senhor. Glória a Deus. Você também que nos acompanha aí pelo YouTube, seja bem-vindo. Aí apareceu a Kátia Mazon mais uma vez. Glória a Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor, amém? Aleluia. Eu quero orar com você enquanto isso. Ore nesse momento, Deus. Nós louvamos o Teu nome, queremos Te engrandecer. Queremos adorar ao Senhor, pedindo a Tua fidelidade, o Teu cuidado sobre nós. Pai, no nome de Jesus, traz a Tua presença real sobre nós. Traz as bem-aventuranças do Teu Espírito. Pedimos que a Tua mão venha sobre toda a nação brasileira. Ó Deus, que possamos vencer este mal que tem sido travado nessa nação. Não só o mal da enfermidade, mas o mal das políticas, o mal dos corruptos. Ó Deus, que usam desta enfermidade para se beneficiar. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada pessoa que está entrando nessa live, as pessoas que serão edificadas, que serão transformadas, as pessoas que entenderão o seu propósito diante do Senhor. Abençoa, Pai querido, aqueles que vão assistir depois e que vão compartilhar e que vão ter um tempo de intimidade com o Senhor através dessa palavra. Abençoa a vida dos Teus servos, Senhor, em nome de Jesus. E glorifica o Teu nome na vida deles. Pai, eu declaro bênçãos sem medida sobre a vida dos Teus filhos. No nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Quero saudar hoje o Facebook, está uma bênção, aparecendo o nome das pessoas aqui, ó. Irmã Rosinha, minha mãe, irmão Sérgio, meu pai, Dona Silvia, seja bem-vinda, Marta Helena, seja bem-vindo. Glória a Deus por vocês estarem conosco. Tem mais algumas fotos aparecendo aí, mas que a gente não consegue identificar. Agora apareceu para mim aqui Irmã Salete, seja bem-vinda. Queridos, eu queria começar a compartilhar com vocês nessa noite, como nós temos dito, a live da quinta-feira, ela tem sido uma live de tratar mais profundidade na palavra. A terça-feira a palavra que a irmã Rosinha, minha mãe, trouxe foi algo poderoso. Ela falou uma frase que muitas vezes nós estamos... Isabela, seja bem-vinda, paz. Muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, mas morremos pobres.
e aquela palavra me impactou poderosamente. Nós precisamos entender quais são os propósitos de Deus na nossa vida e aquilo que em Deus nós somos. E por isso que quando chega na quinta-feira eu quero trazer para você uma live que não seja simplesmente uma palavra pregada, mas uma palavra ensinada. Porque na pregação a gente pega uma direção que é proposta e ela é dissecada diante daquela verdade, né? Você fala sobre algo, sobre um texto, sobre uma história. Agora, quando você é ministrado através do ensino, você é ministrado através de uma revelação da palavra, você alcança uma profundidade diferente. E qual é o objetivo nosso aqui nessa noite? É trazer uma profundidade sobre a tua vida. Porque o culto é muito bom, mas é um tempo da sua adoração. As lives, elas são muito boas, mas é um momento da sua edificação. E esse momento que eu estou trazendo nas quintas-feiras, a live da quinta-feira, ela tem um objetivo que é te trazer profundidade. Normalmente, quando nós medimos alguma coisa, a gente mede a largura, a altura e também a profundidade. Preste atenção na revelação dessa palavra rema que eu quero falar para você. Quando você quer calcular um espaço e você quer saber que aquilo cabe na sua vida, o que você faz é medir largura e altura. A Bíblia diz que nós somos medidos à altura de Cristo e à largura do entendimento de Deus. E quando nós queremos guardar alguma coisa, o que nós fazemos? Nós procuramos saber da profundidade. Por exemplo, você vai comprar um guarda-roupa, porque no guarda-roupa você vai guardar algumas coisas. E aí o que importa então no guarda-roupa? É o quão profundo ele é, para saber se vai caber um cabide no guarda-roupa. Tem guarda-roupa que não cabe um cabide comum. Então, se esse guarda-roupa não cabe um cabide, certamente ele não vai servir para guardar a tua roupa. E aí, se ele não serve para guardar a tua roupa, seja bem-vinda, irmã Sandra, então significa que ele não atende o propósito para o que ele foi chamado. E aí eu já começo a fazer a introdução para aquilo que eu quero ministrar sobre a tua vida. Deus quer trazer uma profundidade para você, de modo que você descubra o propósito para o qual você foi chamado. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito na tua vida, amém? Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, e eu tenho certeza que esse propósito, ele está se revelando, ele está se completando. E isso é uma coisa muito importante para o nosso entendimento. O propósito de Deus, ele se revela e ele se completa. Muitas vezes Deus revela qual é o seu propósito e aí ele vai completando a sua obra. Filipenses capítulo de número 1, versículos de número 6, diz que ele é fiel para completar a obra até o dia de Cristo. Ou seja, ele revela o propósito e ele começa uma construção. E essa construção vai ser completada até o dia de Cristo. Então, eu vou tentar clarear um pouquinho aqui mais no Instagram, já está no máximo aqui. Então, queridos, a gente precisa compreender uma coisa, que quando Deus quer trazer profundidade para nós, é para que a gente conheça o propósito para o qual nós estamos alcançando essa profundidade. Amém? Então, eu queria ler com vocês... Eu queria trazer para vocês alguma informação. O título desta mensagem, quem puder fixar aí no comentário para a gente, é Eleição e Seleção, Vivendo um Propósito. Eleição e seleção,
vivendo um propósito. Amém? Então, normalmente quando a gente, na teologia, quando a gente fala sobre seleção e eleição, a gente está se reportando a teologias, a linhas teológicas ou pensamentos teológicos, e basicamente a gente fala de dois pensamentos que são os mais comuns, os mais conhecidos. Talvez você não tenha nem estudado teologia, mas você já ouviu falar sobre arminianismo e calvinismo, né? E você já ouviu falar sobre predestinação e sobre seleção, e se perde salvação, e um monte de né? Certamente você já deve ter ouvido falar alguma coisa nesse sentido. Por mais que você não tenha aprofundado no assunto, você já deve ter ouvido falar sobre estas coisas. Então, o que eu quero dizer para você, que o calvinismo ele tem a sua linha e, pô, show de bola, parabéns para quem é calvinista também. O arminianismo também tem uma excelente linha, e parabéns para quem é arminianista, legal. Só que eu quero trazer para você uma visão diferenciada. Quando a Bíblia fala sobre seleção e eleição, porque a Bíblia fala sobre esses assuntos, ele não está se referindo a visões teológicas e a salvação. Porque essas duas grandes vertentes, por exemplo, elas se referem à salvação. Mas eleição e seleção não tem nada a ver com isso, mas com o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, a irmã Grazi colocou ali no comentário, mas eu vou repetir o título porque minha mãe está pedindo para repetir. Eleição e seleção, vivendo um propósito. Então, quando a gente entende que a seleção e a eleição que estão na Bíblia não se referem a nós, a salvação, nós começamos a entender então que elas se referem ao propósito. E é isso que eu quero falar para vocês. E para a gente começar a entender, eu vou explicar o que é eleição e o que é seleção. Tá? A eleição é uma escolha por sufrágio, ou seja, por um processo eleitoral ou pelo voto, né? Quando você escolhe alguém para ocupar um cargo, né? Cid, seja bem-vindo. Um posto, ou você escolhe alguém para desempenhar uma função, ele pode ser por pleito, né? Que é, no caso, o pleito eleitoral, né? Você leva várias pessoas a votarem, ou pela sua própria escolha, no caso, se for individual, não, eu elegi esse aqui e pronto. É a primazia, né? É a predileção. Então, por exemplo, a gente, quando fala em eleição, a gente pensa em presidentes, governadores, a gente pensa em eleições eleitorais, parlamentares, e que seja, né? Nós pensamos nisso, e é bem isso mesmo. Quando a gente fala de seleção é o ato ou efeito de selecionar, de escolher. Escolha a partir de critérios e objetivos bem definidos. Por exemplo, seleção de futebol. Ou escolher o feijão. Ou coisas desse tipo. Por exemplo, se você pegar a seleção de futebol, você tem aí no Brasil 10 atacantes excepcionais. Mas não dá para jogar 10 atacantes num time. O time não pode ser feito de 10 atacantes. Então você não escolhe os melhores jogadores. Você escolhe os melhores de cada posição. Então a seleção, ela tem critérios definidos. Não adianta eu convocar, por exemplo, o Neymar para jogar de lateral direito. O Neymar não é lateral direito. Deu para você entender o que é a seleção e o que é a eleição? A eleição não, olha, eu quero escolher você e eu vou escolher você porque você atende aquilo que eu espero. Você atende o meu objetivo. Então, a gente vai entender isso agora olhando para a Bíblia, amém?
Então a gente vai falar primeiro sobre a eleição. E o texto que eu gostaria que você abrisse aí e pudesse compartilhar comigo é Romanos capítulo de número 9, versículos 11 a 13. Romanos capítulo de número 9, versículos 11 ao versículo 13. E você vai começar a compreender esta visão. Amém? Se você já achou, já bota no comentário aí, ó. Achei. E o texto diz assim pra gente, ó. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Esse texto de Romanos, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a eleição de Jacó no lugar de Esaú. O que nós estamos falando nesse texto? Só um minutinho, irmãos. Para o barulho aí, bota a cachorra para fora, por favor, gente. É porque a cachorra hoje está atacada. Estão descarregando um negócio aqui na rua, irmãos. E a cachorrinha, coitada, tá me deixando nervoso aqui, tanto que ela late. Então presta atenção. O texto se refere quando Jacó foi eleito. E por que Jacó foi eleito? Se a Bíblia diz que ele foi eleito no ventre da sua mãe. Ele não fez nem bem, nem mal, ele não tinha sido um bom menino, né? Para chegar no final do ano e ganhar um presente, ser eleito o melhor dos irmãos, né? Não foi. Ele ainda nem tinha nascido e Deus havia revelado o propósito dele. Ele elegeu a Jacó. E o texto é muito claro, porque ele diz que eles ainda não tinham nascido, não tinham feito nem bem nem mal, mas para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ou seja, segundo a predileção de Deus, a vontade de Deus de escolher, o direito de Deus de escolher, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, ou seja, quem chamou a Jacó foi Deus. Ele tinha o direito de escolher e ele escolheu, pronto. É como aquela história do voto de Minerva, né? Minerva é uma deusa da mitologia grega e ela dá o voto de decisão final. Então, a gente, quando tem uma decisão para tomar e aquela decisão está empatada, quem desempata dá o voto de Minerva. Então, quando a gente fala que Deus elegeu, ele tem o voto, ele votou, ele escolheu porque simplesmente ele queria. Era a vontade dele escolher. Ele não escolheu Jacó porque Jacó era melhor que Esaú. Não, ele escolheu Jacó porque ele quis escolher Jacó. Amém? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Então, qual o propósito de Deus na eleição? Deus elege para um propósito de proporções legais. Ele quer legitimar, legalizar alguma coisa. E aí o que acontece? Esses propósitos legais, eles têm o objetivo de deixar um legado. Guarda isso no teu coração. Quando Deus elege uma pessoa, ele quer deixar um legado. Ele quer trazer algo que vai ficar para o futuro. No caso de Jacó, o legado era se tornar Israel. Jacó morreu, mas Israel permanece até hoje. Então é um legado, é algo que é passado à frente, que dá continuidade. Então quando Deus elege uma pessoa, às vezes você olha para a tua vida, irmãos, e fala assim, cara, eu não sei por que eu estou nesse lugar. Eu não sei por que eu estou nesse cargo. Eu não sei por que Deus me chamou para pregar, eu não sei por que Deus me chamou para cantar, eu não sei por que Deus me chamou para isso, eu nem tenho voz, eu nem sou pregador, eu nem, sei lá, não tenho nem capacidade, mas você foi eleito para aquela função. E por que você foi eleito? Porque Deus quer deixar um legado.
Jacó ele foi eleito para deixar um legado, e o legado dele foi se tornar Israel. Se a gente olhar para Esaú, Esaú era um homem de lutas, era um caçador. Esaú era um homem forte, ele era independente, ele era capaz. Esaú, ele já beirava a autossuficiência. Ele era o cara que fazia a caça, chegava em casa e fazia o guisado. E na cultura, antigamente, quem caçava não cozinhava. Esaú não. Esaú ele pegava, ele fazia a caça e quando ele trazia a caça, ele preparava o guisado. Só que preste atenção, olha que coisa interessante. Chega um dia que Esaú está cansado de tudo isso e fala assim, ó, Jacó, faz para mim o guisado que eu não estou aguentando não. Eu estou cansado, eu quero mais morrer hoje. E aí Jacó fala assim, não, eu faço, mas eu quero a tua primogenitura, eu quero o teu lugar. Jacó não queria a força, Jacó não queria ser um caçador, Jacó queria deixar um legado. Ele agiu de uma maneira inconveniente, errada, ele vai se arrepender por isso depois, eu não quero entrar na história, mas preste bem atenção. O que Jacó foi eleito foi para deixar um legado. Esaú não. Esaú ele não foi eleito porque ele não tinha legado para deixar. Na verdade, ele abre mão de todo o seu legado. Dá para você entender isso? Então, às vezes, Deus te coloca em determinadas situações, em determinados lugares, porque você foi eleito para estar ali, para que as pessoas amanhã falem assim, olha, nem sei por que essa pessoa está aqui, mas o que ela fez toda a diferença. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Então guarde bem isso. O que acontece? Deus elege homens com propósito para manifestar a sua glória. Seja bem-vinda, Dayara, Juliana Fernandes, e eu acho que entrou mais alguém aqui, a Estela, a Rose, também sejam bem-vindos. Tá? Deus elege homens com propósito de manifestar a sua glória. Escute bem isso. Deus elege homens com propósito de manifestar a sua glória. Exemplo, Moisés, ele tinha a língua pesada que ele fala para Deus. Né? Irmã Laura, pastor Ricardo, sejam bem-vindos também. Moisés tinha a língua pesada, mas ele fala a Faraó. Bom, Faraó era um homem mais temido daquele momento. E Moisés tinha dificuldade para falar. Eu não quero nem entrar na questão de qual era a dificuldade de Moisés, porque não é o objetivo da palavra, amém? Então, Moisés tinha uma dificuldade para falar. E aí ele pega e é levado para falar diante de Israel e falar diante de Faraó. Então, Deus elegeu esse homem com um propósito. Exatamente para falar assim, olha, ele não tinha condições de estar falando aqui, ele não tinha condições de estar nessa posição, mas eu, que sou Deus, trouxe ele a essa posição. Outro exemplo, Paulo, ele diz assim, olha, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E as maiores mensagens de Paulo aconteceram em momentos de maiores perseguições, quando ele estava com a vida dele em risco. E aí nós vemos aquele homem superabundar em graça. Um outro exemplo é Davi, que era apenas um menino, não tinha direito de estar no exército, não tinha aquela oportunidade, estava atrás da malhada, e quando ele leva os queijos para os irmãos, ele escuta falar do gigante e ele fala, não, eu vou lutar com o gigante. E ele se coloca numa posição, ele foi eleito por Deus para aquela posição, para aquele momento. A gente vai falar de Davi de novo, mas eu quero falar daquele momento específico no qual ele venceu o gigante. Amém? Então guarde bem isso. Então, qual é a questão da eleição? Pastor, então se você disse que lá no início, eleição é quando você é escolhido, quando você é votado. Então, como é que Deus faz essa votação? Queridos, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que os três testificam. Eles dão testemunho. Então, eles votam.
eles fazem a sua apresentação do seu voto. Eu não sei se você já viu, por exemplo, a gente quando pensa em voto, a gente pensa no voto de urna, né? Aquele que você chega lá, aperta os botãozinhos e tal, eu quero o número 00000. Aí você vai lá e votou. Não é isso não, somente isso não. Por exemplo, se você olhar para o Tribunal Superior de Justiça, o voto deles é uma análise daquela situação e eles apresentam um testemunho do fato do qual eles entendem qual seja a verdade para que eles possam então decidir se eles são a favor ou contra da situação. Então o que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, eles fazem? Eles apresentam um testemunho a respeito daquela situação e eles votam. Então, o que acontece? Quando Deus elege alguém, houve uma votação no céu. A diferença é que no céu eles andam em acordo. Os três são um. Então, um vota, o outro vota também. E eles escolhem, através do seu voto, aquela pessoa. Então a eleição é a escolha de Deus para revelar a glória dele em nós. É para revelar a glória dele em nós. Querido, preste atenção, se você está numa posição na qual você não se sente capaz, é porque Deus está revelando a glória dele na sua vida. Ele está manifestando a glória dele em você. E aí a gente parte para a seleção, que é uma outra forma do propósito de Deus se revelar através das nossas vidas. E aí eu te convido a abrir Atos, capítulo de número 13, versículo de número 22, amém? A irmã Fátima também está com a gente aqui pelo Instagram. Atos, capítulo de número 13, versículo 22. Obrigado, César, por publicar aí para a gente. O texto diz assim: E quando este foi retirado, falando aqui a respeito de Saul, e quando este foi retirado, levantou-se como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei ou escolhi, em algumas versões, a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Então preste atenção. Na seleção, quando este foi retirado, Saul saiu, levantou-se como rei a Davi. Lembra que eu falei que seleção lembra muito a questão de futebol? A gente pensa muito no futebol. Então, por exemplo, tá lá 11 jogadores jogando e o cara fala assim, professor, não dá mais, eu tenho que sair. O técnico, ele olha para o banco de reservas e ele seleciona dentre aqueles jogadores quem vai entrar no lugar do outro, daquele que está saindo. Ou, por exemplo, o técnico vai começar uma partida e ele seleciona quem são os 11 que vão entrar. Neste caso aqui, Saul estava deixando de ser rei porque havia morrido. E aí então Deus selecionou a Davi. Ele fez uma seleção, ele fez uma escolha. Davi será rei no lugar de Saul. Então, Deus seleciona para um propósito de proporções que vai gerar impacto nas vidas. Preste atenção, na eleição, o objetivo, o propósito de Deus é gerar um legado. É que você deixe um legado, porque a glória dele se revela em você. Mas na seleção, o propósito de Deus é fazer com que você gere impacto na vida de outras pessoas. E aí, o que acontece? No caso de Davi, o impacto que ele causou não foi nem quando ele se tornou rei.
Ele ainda fugia de Saul quando de repente ele entra numa caverna chamada Caverna de Adulão, e ele entra com alguns homens lá, homens que não tinham honra, na sua maioria eram ladrões, pessoas endividadas, como algumas versões bíblicas dizem pra gente, e estes homens, ao saírem da caverna, eles são chamados de valentes de Davi. Preste atenção no impacto que Davi gera na vida desses homens. Preste atenção, eram homens sem honra, endividados, pessoas sem valor. Certo dia, Davi encontra com o seu inimigo e aqueles homens falam assim: Saul entrou na caverna, deitou para tirar um cochilo, e Davi fala assim: olha, Saul está ali. E os homens falam: mata ele, é agora. Vamos matar esse cara, mata o rei. Tu já é rei mesmo, tu foi ungido. É a hora de tu assumir o lugar. Deus está entregando nas tuas mãos. Querido, preste atenção. Guarda essa palavra. Tem muitas vezes que a gente vê facilidade e acha que é Deus abrindo porta, abrindo facilidade pra gente. Não é não, viu? Às vezes Deus coloca a situação na nossa frente que é para saber o que nosso coração, o que passa no nosso coração. E Davi tinha sido selecionado para impactar aquelas vidas. E eles começaram a buzinar no ouvido de Davi: ó, mata o rei, que vai acabar essa perseguição, você volta para Israel e você vai ser ungido, você vai assumir o trono, você já foi ungido, está nas tuas mãos aí. Davi pega, presta atenção, ele pega a sua espada, ele pega um pedaço da capa de Saul e ele corta. E aí diz que Saul acordou, foi embora e volta para o arraial. E havia um vale entre eles, era como se estivessem cada um numa montanha assim, e no meio um vale, né? Para chegar na montanha. Davi se põe de um lado da montanha e fala: ó rei, vive para sempre. Tu entrou na caverna, e muitos queriam que eu te matasse, mas eu me arrependo do que eu fiz. Porque eu pensei em te matar. Mas, para que saiba que no meu coração não tem esse intento, tá aqui um pedaço da tua capa para tu saber que eu poupei tua vida. Aqueles homens olharam e falaram: meu Deus, que homem de honra. Eu preciso ser igual Davi. Eu preciso ser transformado igual Davi. Tineida, seja bem-vinda. Eu preciso mudar minha mentalidade. Davi impactou a vida daqueles homens, eles começam a pensar. E eu fico conjecturando, querido, naquele momento eles falam assim: meu Deus, se fosse a gente tinha matado Saul, Davi teve misericórdia. Manda um beijo pro meu tio Raimundinho. Querido, preste atenção. Davi gerou impacto na vida das pessoas. Muitas vezes eu e você somos escolhidos, selecionados por Deus para causar impacto na vida de outros. As pessoas querem ver a nossa atitude porque eles esperam que nós sejamos diferentes. Aí a pessoa fala assim: ah, eu sou crente, eu não posso explodir, eu não posso me aborrecer. Irmãos, às vezes a gente se aborrece sim, às vezes a gente explode sim, só que as pessoas eles querem ver qual vai ser a nossa atitude, se nós vamos impactar a vida de outros ou não. Se eles vão ser transformados pela nossa atitude ou não. Então, aqueles homens de Davi, eles foram impactados. Preste atenção. Davi entrou na caverna, eu já falei. Davi não foi eleito, mas foi selecionado. Dentre os seus 7 irmãos, ele foi o escolhido. Ele foi selecionado. Os demais irmãos de Davi eram homens valentes, eram guerreiros, eram comprometidos com Israel e com o seu exército, mas Davi foi selecionado porque ele podia impactar as vidas. Seleção é a escolha de Deus para revelar sua glória através de nós. Então, para resumir o que nós já falamos até aqui, preste atenção. Eleição, se você quiser, guarda isso aí, anote isso aí, irmãos. É muito forte. Eleição é a escolha de Deus para revelar sua glória em nós. Deus elegeu você e vai revelar a glória dele na tua vida, amado. Agora, a seleção é porque tinha outros ali, mas ele resolveu escolher você entre muitos. Certo? Entre muitos.
para que a glória dele se revelasse através de você. Nós, quando falamos de glória, pensamos na arca da aliança. Ela precisa ser carregada sobre os ombros. Ela não é sua, é um peso que você carrega somente. Ela pertence a Deus, ela é de Deus e ela está sobre você para isso. Ela pode estar em você, ou seja, ela pode se revelar em você ou através de você. Então eu não quero que você se apegue na questão da salvação. Amém? Eu não quero que você se preocupe se você foi salvo por predestinação, né? Como eu falei lá no início, são as vertentes que falam sobre seleção e eleição. Eu não quero que você pense nisso. Eu não quero que você foi salvo pela predestinação. Eu não quero que você pense que você foi salvo por eleição, por merecimento, por sorte, por acidente, não sei. Salvação, irmãos, a Bíblia é clara e todas as vertentes teológicas têm que concordar com isso. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, vem de Deus. Aleluias. Juliana Guedes, seja bem-vinda. Deu para você pegar essa visão? Então, quando eu falo de salvação, de eleição e seleção, eu vejo o propósito de Deus na nossa vida. Então, o que acontece? Sendo assim, deixando o entendimento da eleição e da salvação, focados na salvação, vamos nos fixar que ambas se referem ao propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Esquece esse negócio. Pastor, você está mandando eu abolir a ideia do calvinismo e do arminianismo. Eu estou falando para você que eles são muito bons. E se você faz parte de qualquer uma dessas ideologias, você está muito bem, querido. Glória a Deus. Vai fundo. O que eu estou dizendo para você é que você pode ser calvinista, você pode ser arminianista, você pode ser tribulacionista, pré-tribulacionista, você pode ser mid-tribulacionista, você pode ser amilenista, você pode ser o que você quiser, querido. Mas Deus continua tendo um propósito na tua vida. E esse propósito se revela quando Ele te elege ou quando Ele te seleciona. E isso é um fato imutável porque é Bíblia. E qualquer visão, qualquer vertente teológica que se afaste daquilo que a Bíblia está escrito, ela peca. E a Bíblia está dizendo que nós fomos eleitos para um propósito e selecionados para um propósito. Eu não sei se você foi eleito ou selecionado. Às vezes, há momentos que Deus te elege numa situação e aí Ele revela a glória dele em você. Às vezes, Deus te escolhe, Ele te seleciona, Ele te separa do meio daquelas pessoas e fala: vem cá que eu vou te usar, eu vou manifestar minha glória na tua vida. Isso aconteceu com Moisés, irmãos. Ele foi eleito para falar com o faraó. Ele tinha dificuldade, ele foi lá e falou com o faraó. Mas ele também foi selecionado por Deus para que a glória de Deus se revelasse, os sinais se manifestassem através da vida de Moisés. Não foi Moisés que fez o céu ficar escuro no Egito, não foi Moisés que fez as pragas surgirem, foi Deus através da vida dele. Eu me lembro de quando Moisés entrou na caverna e falando com Deus, Deus falou assim: Moisés, coloca teu braço dentro das tuas vestes. Moisés pegou e botou o braço assim, falou: agora tira. E o braço de Moisés estava branco como a mão de uma criança, diz o texto, né? Quem já viu um parto, vê que a criança sai, uma espécie de um muco, né? Esbranquiçada, a criança sai esbranquiçada, e aí a mão de Moisés sai leprosa. E aí Deus fala para Moisés: mostra para o povo os meus sinais. Quem estava manifestando os sinais era Moisés, mas quem realizava os sinais era Deus. Deu para você pegar? Então há momentos na tua vida que tu vai ser selecionado, mas tem outros que tu vai ser eleito, querido. Então preste atenção, se Deus te elegeu, escute bem isso, se Deus te elegeu, você revela a glória de Deus em você. Se enche desta glória, deixando um legado a ser seguido. Eu peguei um exemplo de uma canção. Essa canção ela é do álbum Momentos de Louvor,
de 1995, mas eu queria que você ouvisse um pedacinho dela. Queremos o teu nome engrandecer. Só de pensar nela já dá vontade de chorar. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Essa música, ela tem 15 anos. Você pode cantar que nem eu hoje, que estou extremamente rouco, cansado. Essa semana foi uma semana corrida de trabalho que eu não consegui dormir, não consegui descansar. E você pode pegar essa música com uma voz ruim, com um disco que saiu em 1995, ou você pode pegar a versão mais moderna que você achar no YouTube e ela vai causar o mesmo impacto. Porque o legado da música, o legado deixado quando o pastor Ademar de Campos, ele foi cheio do Espírito Santo para compor essa música, foi fazer com que eu e você entendamos que o Senhor é grande. Eu costumo falar para minha mãe, converso muito sobre isso com ela, e para algumas pessoas, que louvor é uma coisa muito particular. Cada igreja segue uma linha de louvor. Mas você pode chegar em qualquer igreja e cantar essa música, e todo mundo canta contigo. Porque isso é um legado. Existem canções que elas atingem determinados momentos na nossa vida e passam, mas existem outras que ficam com legado. Então, se Deus te elegeu, é para que você se encha da glória dele e deixe um legado, que você construa algo para que as pessoas daqui a alguns anos se lembrem. Para que as pessoas daqui a alguns anos falem assim, olha, essa mensagem, esse aprendizado, essa palavra, eu ouvi com o pastor fulano de tal, eu aprendi quando eu estava na igreja tal, quando o irmão fulano ministrou. É isso, é um legado. Daqui a alguns anos, quando as crianças crescerem, olhar e falar assim, olha, eu aprendi a ser crente com meu pai, com a minha mãe, eu aprendi a adorar o Senhor com o ministério de louvor da minha igreja, eu aprendi a ter compromisso com os diáconos da igreja, eu aprendi a ter vida com Deus quando eu via os irmãos orando. Deu para você entender? É legado. Agora, se você foi selecionado, você revela a glória de Deus através de você. Isso vai gerar impacto nas pessoas, tornando-se decisivo muitas vezes e de extremo valor na vida de pessoas que carecem de transformação. Às vezes a pessoa fala assim, posso conversar contigo, irmão? E às vezes você fala assim, pode, mas não dá aquela atenção devida. Às vezes você quer, a pessoa só precisa ser impactada. Ela não precisa ser impactada porque você trouxe uma palavra revelada, ou porque você trouxe uma profecia, mas às vezes porque você a ouviu. Então, gerar impacto na vida dos outros é aquele momento do acorda, cara. Deus tem algo na tua vida. Era aquilo que os homens precisavam quando eles encontraram Davi na caverna. Eles precisavam acordar e falar assim, cara, tem jeito da gente ser diferente. Isso é gerar impacto. E aí, pegando a mesma linha de músicas, existem músicas que geraram impacto num determinado momento. E hoje você fala assim, nossa, você lembra daquela música tal? Aí você canta aquela música e já não é mais a mesma coisa. Mas gerou um impacto muito grande. Você quer ver uma música que eu adoro, que gerou um impacto muito grande, mas eu acredito que hoje ela já não tem o mesmo impacto porque a igreja está transformando. Tinha uma música da comunidade da Zona Sul que eu gostava demais. Ela dizia assim, o muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer.
Cara, Deus não está mais trazendo gotas sobre nós. Ele está abrindo as comportas do céu. Só que da mesma maneira que às vezes começa a chover e a gente sai de capa de chuva, bota e guarda-chuva para não se molhar, nós também saímos assim. Deus está derramando sobre nós e a gente prefere abrir o guarda-chuva porque não quer pegar aquela chuva de Deus. Ah não, pastor, a chuva está gelada. Ou então, perdoe a redundância, mas é brincadeira, a chuva está molhada demais. Deus está mandando muita coisa, eu não tenho cabeça para isso. Querido, você precisa ser impactado e impactar pessoas, amém? Então, para nós concluirmos esta palavra, Gálatas, capítulo de número 4, versículos 4 e 5. Gálatas, capítulo de número 4, versículos 4 e 5. E a gente vai ouvir sobre eleição e seleção de uma maneira diferente, com uma palavra diferente que Deus usa também para explicar isso, e você vai entender o propósito de Deus nas nossas vidas, amém? Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, quem puder já coloca para a gente aí nos comentários. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, guarde isso, remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E aí, para a gente encerrar essa palavra, remir é separar, selecionar. Deus escolheu, selecionou você. O mundo inteiro teve oportunidade de salvação. A oportunidade está aberta para todos, mas Ele escolheu você para entrar já na salvação. Tem gente que vai ser salvo no último momento. Tem gente que só vai descobrir a salvação na última hora. Tem gente que só vai descobrir a salvação depois que a igreja toda subir. E não sei se você está percebendo, se você conhece um pouco de teologia, você vai ver que eu estou brincando com as visões teológicas que eu citei no início, amém? Então tem gente que vai encontrar a salvação, mas Deus selecionou você para um propósito, enquanto você ainda está aqui, amém? Porque a Bíblia deixa bem claro que para o lugar onde nós vamos não tem obra, não tem ciência, não tem nada que possa ser aprendido e nada que possa ser ensinado. Então Ele te remiu, Ele te selecionou e Ele fez isso com o fim de te receber, de que nós recebamos, melhor, a adoção de filhos. Guarde essa palavra, adoção. Porque a adoção é escolha, opção. Sabe o que acontece quando você vai adotar uma criança? Você preenche uma folha lá e você diz: olha, eu quero uma criança branquinha, moreninho, japonês, sei lá, de tantos anos, até tantos anos. Você começa a escolher, você começa a selecionar ali, eleger, opa, aí você chega lá e você fala assim: caramba, essa aqui não, eu quero essa aqui, eu voto por essa aqui que eu quero. Por que nós fomos adotados pelo Senhor? Porque Ele nos elegeu quando nós não tínhamos capacidade para eleger, para ser eleitos, melhor dizendo. Então, amados, o que eu quero dizer para você, para a gente findar essa mensagem, faltam um pouco menos de 10 minutos para a gente acabar, a gente encerrar essa live. Amém, irmã Fátima? Que Deus possa realmente nos abençoar. Eu quero dizer para você, você tem um propósito. Esse propósito, ele só muda no sentido se você vai manifestar a glória de Deus em você ou se é através de você. Mas Deus te chamou com propósito. Não existe vida sem propósito. É o dono da vida. Então, quando Deus ele chama alguém, seja pela eleição ou pela seleção, é porque Ele tem propósito naquela vida. Então, eu quero declarar sobre você que está assistindo essa live,
você que está compartilhando, você que vai ver depois. Deus tem um propósito na tua vida, querido. E esse propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Você só precisa compreender qual o momento que você está vivendo. Se o momento que você está vivendo está impactando vidas, ou se o momento que você está vivendo está revelando a glória de Deus na sua vida. Mas Deus vai manifestar a glória dele sobre nós. Entenda que a glória de Deus é como uma arca posta sobre os nossos ombros. E você deve carregar isso. Às vezes ela se manifesta em você. Às vezes ela se manifesta através de você. Amém, querido? Que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa. Semana que vem nós temos mais live nesse nível, te trazendo profundidade. Nós vamos falar um pouquinho mais nessa mesma linha. E que Deus possa trazer sobre a tua vida algo novo. Amém? Não deixe de assistir a live de amanhã também com a irmã Dayara. Tem sido uma bênção a live da terça, da quinta, da sexta. Sábado nós vamos ter live com o nosso irmão César. Não deixe de assistir as lives. Tem sido profundo e Deus tem feito maravilhas. Os irmãos estão pregando maravilhosamente bem aquilo que Deus tem falado aos corações. Então que Deus faça isso. Não esqueça, nós estamos numa campanha de oração às 18 horas. Nos primeiros dias, nós colocamos a oração no grupo. E depois não colocamos, mas nós continuamos orando, querido. Então ore conosco às 18 horas. Não deixe de orar. Se prepare, você que pode, para estar conosco no aniversário da igreja. Dia 11, 12 e 13 de dezembro. Deus vai fazer coisas grandes, porque nós estamos vivendo algo novo. Amém? Fique em paz. Eu quero orar com você no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um. Que o Senhor manifeste as tuas riquezas sobre a vida deles, em que eles possam conhecer o Senhor de uma maneira sobrenatural. Pai, nós rejeitamos permanecer nas águas rasas, porque o Senhor nos ensina a ir às águas profundas. O Senhor nos ensina a ir aos lugares mais fundos, aonde os nossos pés já não tocam o chão e nós só podemos passar a nado, ou seja, quando mergulhamos na Tua presença. Senhor, é aí que encontramos, margeado do outro lado, toda sorte de frutos que vão produzir cura nas nossas vidas. Então, Senhor, eu rejeito ficar na margem. Nós queremos ir profundo na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que cada um aqui possa alcançar do Senhor aquilo que Tu tem para revelar e que o Senhor possa usar as nossas vidas para manifestar a Tua glória. Assim oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, essa live vai estar disponível no canal Pastor Rodrigo de Almeida. Depois, se você quiser, vai lá, assiste a live. Anota, irmãos, é importante. Faça suas anotações, amém? Deus te abençoe, fique em paz, no nome de Jesus.